Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Darley Barbosa e na videoaula de hoje nós veremos um pouco sobre a área da superfície total do prisma e do cilindro. Bom, pessoal, o prisma que nós temos aqui, como exemplo, é um prisma muito conhecido que nós chamamos de paralelepípedo, tudo bem? Esse prisma ele é composto por suas faces retangulares, tudo bem? Então, nas suas faces, ele possui retângulos. Nesse exemplo que nós vamos citar, nós pegaremos um prisma que possui retângulos diferentes, tudo bem? Para que você possa compreender as diferenças entre as áreas de superfície. Bom, esse prisma aqui, nós vamos chamar que essa superfície de cima aqui, que eu estou grifando de vermelhinho, ela vai ser a mesma superfície que nós temos aqui embaixo na base, que eu estou grifando de vermelho também. Então, nós chamaremos essa superfície de S1, porque é a superfície 1. Essa superfície 1, para calcular a área dela, nós teremos que é base vezes altura, certo? Porque é um paralelepípedo, no caso, e ele tem retângulos nas suas faces. Portanto, isso aqui é um retângulo e é base vezes altura. Se nós viermos aqui e dissermos que essa base vale A, essa base vale B, e aqui nós dissermos que a altura vale H, então nós teremos que aqui embaixo, no nosso S1, nós teremos que a área dessa figura vermelha será dada por A vezes B. Mas perceba que nós temos duas figuras S1, tudo bem? Não se esqueça desse detalhe. Agora, vamos verificar a figura que está aqui na frente. Nós chamaremos essa figura de S2. Perceba que eu estou grifando essa figura da frente na cor azul, tudo bem? Então, a figura que compõe a frente eu estou marcando na cor azul. A mesma figura que nós vemos aqui na frente, ela está também lá no fundo. Então, se a gente for observar a figurinha lá do fundo, olha só, que eu estou grifando lá no fundo também, é a mesma figura, tudo bem? Então, nós chamaremos aqui esta figura da frente, só para não ficar muito misturada aqui a imagem, nós chamaremos essa figura da frente de S2. S2. Então, a superfície 2, perceba, nós temos que aqui vale A e aqui vale H. Então, a superfície 2 vai valer A vezes H. E perceba que também teremos duas figuras dessa, tudo bem? E agora nós teremos uma figura que eu chamarei de superfície 3, que eu estou grifando aqui de verde. Olha, é essa superfície lateral aqui, ó, que nós estamos grifando, tudo bem? Essa superfície lateral aqui, nós chamaremos de S3. Veja que ela tem a base medindo B e a altura medindo também H. Então, nossa S3 vai ser igual B vezes H. Agora, perceba, nós temos duas figuras S1, duas figuras S2 e duas figuras S3, porque do lado de lá nós teremos também uma outra figura S3. Agora, o que nós faremos, então, que é para calcular a área total desse nosso prisma, nós faremos que a área total do prisma será 2 vezes S1 mais 2 vezes S2 mais 2 vezes S3. Bom, então, basta que você observe quantas figuras semelhantes você terá no seu prisma, tudo bem? Fez essa observação, você consegue calcular a área da superfície total, basta calcular a área de cada uma das superfícies separadamente e depois somá-las. Agora vamos ao cilindro. Veja o cilindro aqui do lado. A área da superfície total do cilindro é um pouquinho, a diferença é bem sucinta, tudo bem? Se nós queremos, por exemplo, a área da superfície total desse cilindro, nós temos que lembrar que aqui no topo nós temos uma circunferência. E a figura que compõe a base, lá embaixo, também será uma circunferência. Portanto, nós temos que calcular a área da circunferência. E a área da circunferência é igual, vou abreviar, é igual a π que multiplica o raio elevado ao quadrado. Então, a área da circunferência, πr ao quadrado.
Agora, veja outro detalhe, pessoal. Se nós pegarmos essa figura e começarmos a planificar ela, nós perceberemos que isso aqui, olha, ele está envolto, ele está envolvendo aquela circunferência. Essa figura da base, da lateral, desculpa, ela está envolvendo essa circunferência. Portanto, se ela está envolvendo essa circunferência, a circunferência da base e a circunferência do topo, essa medida lateral dela aqui, ela terá o comprimento da circunferência. Essa medida que eu estou grifando aqui terá o comprimento da circunferência. Então, vou apagar esse rabisco e a gente só vai redesenhar. Eu vou tentar planificar. Vamos supor que eu fosse planificar essa figura. Olha, eu teria aqui a altura e eu teria aqui que ele deu a volta nessa nossa circunferência. Se ele deu a voltinha na circunferência, deixar assim, fica melhorzinho. Se ele deu a voltinha na circunferência, então o comprimento total que nós teremos aqui, pessoal, nesse pedaço, nesse intervalo, ele será dado pelo comprimento total da circunferência. Então, como que a gente calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é igual a 2, que multiplica π, que multiplica o r, ou seja, 2πr. Vou tirar o símbolozinho de multiplicação, mas está multiplicando, tudo bem? Então, a circunferência é 2πr. Portanto, esse comprimento aqui mede 2πr. E a altura, quem é, pessoal? Continua sendo a mesma altura que nós tínhamos aqui. Então, se aqui mede h, aqui nós teremos também a altura h, tudo bem? Então, olha só agora como que nós calculamos a área da superfície total de um cilindro. É muito fácil, tá? Esse aqui nós teríamos que a área dele, a área desse retângulozinho aqui, seria dado por quem, pessoal? Se a gente for calcular a área desse retângulo, então, é 2πr vezes h. E nós queremos, então, a área da circunferência, a área do cilindro total. Então, nós teremos que a área do cilindro, deixa eu escrever aqui, ó, a área total da superfície do cilindro, a área total da superfície do cilindro vai ser igual a área duas vezes a área das bases, porque eu tenho a base em cima e a área da base embaixo, então duas vezes essa área, então eu terei duas vezes 2πr ao quadrado, certo? Duas vezes πr ao quadrado, deixa eu só melhorar aqui, 2 vezes πr ao quadrado, somado com essa área que a gente acabou de descobrir aqui, porque essa é a área lateral. Então, somado com 2πr vezes h. Mas perceba o seguinte, pessoal, nós podemos colocar 2πr em evidência. O que é colocar em evidência? Eu pego o que aparece dos dois lados da soma e escrevo primeiro. 2πr. Apareceu dos dois lados da soma. Cuidado, o lado de cá não tem quadrado, então eu escrevo só o que apareceu dos dois lados. E multiplico pelo que sobrou depois que eu dividi, pelo que eu coloquei em evidência. Então, 2πr ao quadrado dividido por 2πr, eu vou ter que 2 dividido por 2 é 1, π dividido por π é 1, r ao quadrado é r vezes r. Dividido por r vai dar um r só. Então, nós teremos que sobrou aqui um r mais 2πr. 2πr que divide por 2πr, então, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, vai ficar 1 vezes o h, que é o próprio h. Portanto, pessoal, a área do cilindro, nós temos ela, que é a área da superfície total do cilindro, então, é 2, que multiplica π, que multiplica r, que multiplica a sominha do raio mais a altura h. Espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido. Se tiver com dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vamos fazer um exercício para você ficar fera na matemática. Observa bem aqui, pessoal, essas fórmulas são muito importantes para você poder fazer os demais cálculos. Vamos lá. Vamos à leitura da nossa questão. Uma empresa usa para um determinado produto as embalagens fechadas da figura, confeccionadas com o mesmo material, que custa 10 centavos o centímetro quadrado. Supondo que π igual a 3, a diferença entre os custos das embalagens A e B é D. Então, nós temos aqui a embalagem A, que tem o formato de um prisma, e a embalagem B, que tem o formato de um cilindro, tudo bem? Então, eu vou chamar aqui essa base de cima de retângulo 1. Então, essa face de cima eu vou chamar de retângulo 1. Essa face da lateral eu vou chamar de retângulo 2. Eu vou chamar essa da frente aqui de retângulo 3. Então, são três faces, né? Retângulo 1, retângulo 2 e retângulo 3. São três faces à mostra. Nós temos que essas faces estão duplicadas, por isso que eu as nomeei. Então, a área da superfície total aqui, a área total desse nosso prisma, vai ser dado por 2 vezes o R1, mais 2 vezes o R2, mais 2 vezes o retângulo 3.
Então, essa área total vai ser dada por 2 vezes. 6 vezes 8, 48. Então, nós temos que o R1 é 48, mais 2 vezes. Bom, agora quem é o R2, pessoal? É a superfície lateral. Mas vem comigo de novo. Olha, a base desse retângulo é 8 e a altura desse retângulo é 20. Bom, 8 vezes 20 dá 160. Perfeito. Logo, agora nós temos mais 2 vezes R3. Quem é R3? Esse retângulo da frente, que também está lá atrás. Então, esse retângulo da frente, ele tem 6 centímetros aqui na base e também vai ter a mesma altura do prisma. Então, ele vai ser de 20 centímetros de altura também. 6 vezes 20, nós temos, então, 120. Logo, o que nós temos aqui? Que a área total vai ser dada por 2 vezes 48, dá 96, mais 2 vezes 160, tchá, 320, mais 2 vezes 120, 240. Somando tudo aqui, então, pessoal, o que nós temos? Nós temos 656 centímetros quadrados. Essa é a área da superfície total do nosso prisma, tudo bem? Que seria essa caixinha aí, essa embalagem. Agora, o que nós temos? Nós temos que calcular a área do cilindro, pessoal. A área do cilindro, para que nós calculemos ela, eu vou fazer com vocês aqui uma breve demonstração para que a gente não se esqueça. Então, observando bem a estrutura desse cilindro, perceba o seguinte. O que a gente tem na base do cilindro, pessoal? Esse cilindrozinho aqui, o que a gente tem na base dele? Na base a gente tem uma circunferência. E no topo a gente tem uma circunferência também. Quem que é a altura desse cilindro? A altura dele é esse risquinho que eu coloquei aqui, que eu vou chamar de altura H, tudo bem? E quem que é o raio dessa circunferência? É esse raiozinho aqui. Bom, a gente tem que lembrar que o comprimento da circunferência, pessoal, é dado por comprimento da circunferência é igual a 2πr. Esse é o comprimento da circunferência, que seria o comprimento dessa borda aqui, dessa circunferência, tudo bem? Bom, deixa eu apagar nosso rabisco aqui para a gente fazer uma breve animação aqui para a gente ver que vai ficar top de compreender agora o que acontece, por que nós temos um retângulo. Vou chegar ele um pouquinho para cá, porque nós vamos mexer ele. Olha só, eu vou começar a abrir esse cilindro. Vocês estão vendo aí? Ó? Olha lá, olha o que está acontecendo. Nós estamos planificando ele. Eu abri, estou cortando e estou abrindo. Olha a parte laranja, pessoal. Que figura que nós formamos aí? A parte laranja é um retângulo. E se você for observar esse comprimento aqui de baixo, ele estava todo enroladinho ali na circunferência. Olha lá, ele estava todo enrolado na nossa circunferência. Se esse comprimento estava todo enrolado na circunferência, significa que esse comprimento tem a medida do comprimento da circunferência, que é 2πr. E esse outro lado do nosso retângulo é a altura, tudo bem? Então, perfeito, conseguimos compreender que essa planificação aconteceu. Vamos vir aqui agora. Se eu quero a área de superfície total, pessoal, eu preciso calcular a área da base desse retângulo, desse cilindro. Então, eu vou calcular a área da base desse cilindro. Aqui embaixo eu tenho que ter uma circunferência, certo? Aqui embaixo tem um círculo também, assim como no topo. Então, eu preciso calcular essa área da base aqui, ó. Só que a área da circunferência, pessoal, a área da circunferência, a área da base, é dada por π vezes r ao quadrado. Então, essa é a área da circunferência. Agora, nós vamos calcular aqui, então, vou até trocar o nome aqui, vou escrever cilindro, tá? A área do cilindro, que é o que nós queremos calcular. Bom, eu tenho 2 vezes a área da base, que eu tenho a base embaixo e tenho uma em cima. Então, eu tenho 2π vezes r ao quadrado, somado com... Pessoal, quem que é a área do retângulo? Porque aqui nessa lateral, a gente viu que quando desenrolar, esse carinha aqui vai virar um retângulo. Quem que é a área do retângulo? Que a gente acabou de ver ali. Não é base vezes altura? E quem que é a base desse retângulo? Vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha de novo. Quem que é a base desse retângulo? 2πr, não é isso? Olha, a base do retângulo é 2πr. Então, vamos lá de novo. A gente tem que, então, que a área desse retângulo todinho aqui vai ser dada por 2πr, que multiplica a altura h. Essa é a área desse retângulo. Então, nós temos que somar a área desse retângulo com a área dessa circunferência mais a área dessa circunferência para a gente descobrir essa área total. Então, voltando aqui,
que a gente vai ter? Isso aqui vai ser somado com 2πr vezes h. Bom, mas perceba o seguinte, a gente tem 2πr do lado de cá e 2πr do lado de cá. Eu posso colocar 2πr em evidência. Então, eu vou colocar 2πr em evidência, eu multiplico ele pelo que sobrou. Então, a gente tem que a área do cilindro, pessoal, a área da superfície total do cilindro é 2πr que multiplica r mais h. Então, nós vamos considerar π como 3. Então, nós temos 2 vezes 3 vezes o raio, que é 4, vezes o raio de novo, que é 4, mais a altura h, que é 20. Então, aqui, pessoal, a gente tem 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Que multiplica quem? Que multiplica 24. 24 vezes 24, pessoal, dá 576 centímetros quadrados, certo? Opa, quadrados, centímetros quadrados. Agora, o que ele quer saber, pessoal? A diferença entre os custos das embalagens. Bom, se cada centímetro quadrado custa 10 centavos, a gente vai fazer o seguinte, vou tirar essa diferença desses centímetros quadrados aqui. Eu vou calcular, então, que a diferença vai ser dada por 656 menos 576. Aqui nós estamos tirando a diferença dos centímetros quadrados, tá bom, pessoal? Então, quando eu tirar essa diferença aqui, o que vai ter? 80 centímetros quadrados. Tudo bem? Quem quiser fazer assim também, ó, 15 menos 7 e tal, aqui corta, fica 5. 15 menos 7 dá 8 também, aqui fica 0, beleza? Dá 80 centímetros. Eu vou deixar assim. Como que nós estamos trabalhando é centímetro quadrado, tá vendo? Então, aqui é centímetro quadrado, então aqui sobrou 80 centímetros quadrados. Opa, mas peraí. O que nós temos? Que cada centímetro quadrado vale 10 centavos. Então, eu vou multiplicar aquilo ali, 80 vezes 0,10. E isso aqui vai nos dar que o total é R$8, tudo bem? Então, nós temos R$8. Cadê a alternativa? Cadê? Letra D. Perfeito, olha lá. Acabamos de fechar o exercício. Não tem dificuldade, pessoal. É isso aí, bora para cima, vamos estudar, vamos aprender, que vocês vão ficar fera e afiados na matemática. Bom, pessoal, então se esse conteúdo tiver te ajudado, ou se você conhece alguém que porventura esse conteúdo possa ajudar, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida matemática que queira que nós te ajudamos a resolver, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer solucionar essas questões com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui, fique ligado e até o próximo vídeo.